Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de redação e hoje nós trataremos sobre tipos de tópico frasal. Na última aula aí nós vimos a importância do tópico frasal, o que era o tópico frasal e também a importância de ter uma argumentação boa, uma argumentação consistente para a construção do nosso desenvolvimento. E antes da gente chegar nesse desenvolvimento de fato, né, a gente falou, definiu o que era o tópico frasal. E hoje a gente vai ver como construir ou como aprimorar a frase spoiler do parágrafo, que é o tópico frasal. Então vamos começar relembrando alguns conceitos da aula passada. O primeiro conceito que eu falei para vocês, né, que é a ideia, a definição geral do que é tópico frasal, que é a frase que expressa a ideia do parágrafo inteiro. Eu falei que ela é como o spoiler do parágrafo. São as duas, ou uma ou duas linhas iniciais que vão delatar o resto do parágrafo inteiro. Vão dizer, olha, esse parágrafo vai falar sobre isso. E eu dei outras definições também, né? Falei que era como se fosse a síntese de opinião, é a opinião inteira do parágrafo. É como se fosse a tese. Digamos que a tese está para a introdução, assim como o tópico frasal está para o desenvolvimento. E claro, ela tem que estar em consonância com a tese. A tese é algo maior, a tese é algo que vai reger o nosso texto inteiro, apesar de estar presente na introdução, né? É algo que estará presente no texto inteiro, influenciará o texto inteiro. Eu falei para vocês da importância de tese, nós temos uma aula enorme aí só falando sobre tese, e é de suma importância que você entenda como fazer a sua tese. Além disso, eu falei que o tópico frasal, ele vai reger o parágrafo inteiro. Não tem como você colocar uma ideia inicial, como você colocar um tópico frasal afirmando, fazendo uma afirmação, e aí no resto do parágrafo inteiro não fazer nenhuma menção, não falar nada que faça referência a esse spoiler, né, a esse tópico frasal. Além disso, eu falei que é o spoiler do parágrafo e que ele deve ter no máximo 2 linhas, pode ser 1 ou 2 linhas, depende, o seu tópico frasal também não vai ter 3 linhas, gente. É uma coisa que eu aprendi bastante de como utilizar pontuação na redação é que frases muito longas fazem a gente se perder na pontuação. Então, prefiram frases curtas, simples e claras, com no máximo 2 linhas, vírgulas e pontos, ok? Além disso, nós conversamos um pouco sobre a estrutura do desenvolvimento, né, de um modo geral. Nós falamos que a estrutura do desenvolvimento é embasada exatamente nesse tópico frasal, na explanação desse tópico frasal, ou seja, na explicação do que esse tópico frasal quis dizer, algo mais profundo, né, e as provas concretas desse tópico frasal, dessa explanação desse tópico frasal. E isso se aplica a exemplos, dados estatísticos e coisas que a gente pode pegar até mesmo nos textos de apoio, como nós já conversamos aqui no curso. Então, como construir o tópico frasal? Essa construção do tópico frasal ela é embasada em quê? Bem como a introdução e o desenvolvimento, e também a conclusão de alguma maneira, né? Nós temos modelos que não são modelos engessados, são modelos flexíveis que você pode adaptar de acordo com a sua escrita e de como você se sente confortável escrevendo. Nós temos modelos que vão nos nortear nessa construção do tópico frasal. E eu separei para vocês 4 modelos, que são os modelos mais simples e os mais claros, e que a maioria dos professores, principalmente de cursinho presencial, falam, que são esses 4 modelos de iniciar o tópico frasal, tanto no D1, que é o desenvolvimento 1, quanto no D2. E aí eu trouxe esses 4 modelos para vocês, que são de enumeração, de afirmação, de alusão histórica, de citação e de filósofos. E isso requer alguns pré-requisitos, né? Para a gente entender o tópico frasal e essa construção desse tópico frasal, é preciso uma compreensão dos conectivos, né? O que é que significa cada conectivo? Eu falei que às vezes vocês utilizam os conectivos e nem sabem o que os conectivos significam. Mas não se preocupe que ao longo dessa aula e também nós temos uma aula específica só para frases e conectivos. Você vai aprender os conectivos e vai aprender o significado deles, então não vai comprometer o teu processo de aprendizado de jeito nenhum, tá? Além disso, todo o processo de redação e todo o processo de construção de tópico frasal e tudo que eu vou falar aqui para vocês no curso é um processo de produção e adaptação individual. Então, você, somente você e unicamente você, vai se sentir confortável, vai dizer e vai
poder formular todo o teu modelo e toda a construção da tua redação por meio dessas dicas, por mais exemplos que eu dê. Talvez você não se sinta confortável com nenhum, mas você pegue alguma ideia aqui do curso. Não é possível que você não pegue uma, pelo amor de Deus, tem muito aqui. E você vai produzindo e vai adaptando com o que mais funciona para você e com o que mais você se sente confortável escrevendo e aquilo que está trazendo a maior nota para tu. Eu já falei aqui no curso que o que está te dando uma maior nota, se você já está corrigindo suas redações, já pediu para alguém corrigir suas redações, um corretor especializado nisso, e tem redação que vem com uma nota bem grande, tem redação que vem com uma nota baixa, e dependendo das duas estratégias serem diferentes ou não, você vai ver qual a que tá te dando uma nota maior e vai começar a repetir em todas as suas redações, tá? Então, vamos começar estudando como fazer um tópico frasal, né? Como construir um tópico frasal por enumeração. Esse tópico frasal por enumeração, ele pode estar presente em apenas um ou nos dois parágrafos, e eu trouxe aí um exemplo para vocês. E, claro, isso vai estar embasado nos motivos da tese. Dois motivos que eu falo bastante para vocês utilizarem na tese, principalmente quando vocês não souberem o que falar ou se o tema for muito esquisito, coloquem que o menoscabo do poder público e a falta de informações ou a falta de informes da população ocasionam o problema. E com isso vocês já vão ter o que escrever no D1 e no D2. E esse modelo em enumeração consiste basicamente em analisar esses motivos da tese pela ordem em que esses motivos foram colocados. Então, se o meu motivo 1 é o menoscabo do poder público, no desenvolvimento 1 eu vou falar principalmente do menoscabo do poder público. Isso quer dizer que eu não posso falar da falta de informes? Claro que pode, mas o que você vai enfatizar no D1 é o motivo 1. E eu venho falando isso para vocês, acho que empiricamente mesmo, nos motivos que eu dou para vocês de tese e também nos exemplos que vêm sendo dados ao longo do curso de redação. E no motivo 2, o motivo 2 vai ser explanado no desenvolvimento 2. Eu trouxe aí um exemplo para vocês, Coringa, já com os conectivos que eu mais me adaptei, que eu gostava bastante de usar. Claro que vocês podem adaptar para como vocês se sentirem mais confortáveis. Mas fica aí o exemplo para vocês. Outra maneira de construir o tópico frasal é por meio de uma afirmação. E, claro, pode ser também em apenas um ou nos dois parágrafos. Como você vai construir um tópico frasal por afirmação? Você vai analisar os motivos da tese e vai fazer uma afirmação que seja irrefutável. Como assim uma afirmação irrefutável? Uma afirmação que ninguém pode duvidar sobre ela, gente. Por exemplo, a princípio, a violência obstétrica é uma problemática crescente e muitas vezes esquecida pelo poder público. Ponto. Claro, é uma problemática crescente e muitas vezes desconhecida pelo público e desconhecida pela população e esquecida pelo público. E por meio da tese, que nós vamos ter os dois motivos, que também são os dois motivos, menoscabo do poder público e falta de informes da população, que dá para utilizar em várias temáticas, nós vamos nós vamos confeccionar essa nossa construção do tópico frasal. Essa construção da afirmação, ela depende bastante, né, se ela vai ser refutável ou não, depende bastante dos exemplos das provas concretas que nós vamos dar para que realmente o corretor possa ver essa afirmação como algo irrefutável, né, porque pode ser que seja uma problemática decrescente, seja uma problemática que esteja caindo, e isso vai depender dos motivos, né, do prova disso. Qual é a prova que eu tenho de que a violência é uma problemática crescente e muitas vezes esquecida pelo poder público? É isso que vai respaldar o nosso tópico frasal por afirmação. Então, é muito importante que nós tenhamos várias provas para respaldar o nosso tópico frasal por afirmação. Fiquem ligadinhos nisso. Outra maneira de construção de tópico frasal plausível e bem massa, digamos assim, na linguagem bem nordestina, bem massa mesmo, é uma construção de tópico frasal por alusão histórica. É estabelecer um paralelo com a história e com a realidade, baseando todo o parágrafo nessa comparação. E isso é algo que eu fazia bastante, que eu vou dar bastante exemplo aqui ainda no curso de redação. Temos uma aula só sobre a alusão coringa, temos aula aí de desenvolvimento, de introdução, onde eu dou vários exemplos, né? Aula de Idade Média, falando sobre Idade Média, Iluminismo e várias outras temáticas que são plausíveis de utilização. Então, uma coisa que eu fazia bastante era provar, o meu argumento, né, era provar que, de uma certa forma, a alusão histórica é por afirmação também, né?
Mas o que eu fazia bastante era provar que eu estava certa por meio da história. Ver só o desenvolvimento 1, era onde eu mais utilizava. Por exemplo, é preciso analisar, antes de tudo, que o preconceito e o menosprezo governamental advêm enraizados há séculos, ponto. Isso, querendo ou não, é uma afirmação, mas é uma afirmação já querendo trazer para a história que vai embasar o parágrafo inteiro, porque minhas provas serão relatos históricos, e esses relatos históricos datam de algum período, e é isso que vai embasar nosso parágrafo inteiro. Além disso, eu quero atentar para vocês que essa construção do tópico frasal por meio de alusão histórica deve ser utilizada em apenas um dos parágrafos. E isso porque, se a gente colocar a alusão histórica nos 2 parágrafos, dá a entender que a gente não conhece outra estratégia argumentativa. E você conhece bastante estratégia argumentativa. Não me faça passar vergonha com seus corretores, hein? Não precisa basear a redação todinha numa alusão histórica. Ah, Malu, mas eu quero fazer faculdade de história. Gente, não importa. Vocês têm que mesclar sua redação com diferentes estratégias argumentativas. Você conhece mais de uma. Por que você vai utilizar só uma? Você tem que mesclar, você tem que diversificar a sua redação com várias estratégias argumentativas, tá? E a última construção de tópico frasal é por meio de citação ou filosofia de uma forma geral. E eu gosto bastante, já dei alguns exemplos coringa, principalmente quando utiliza na introdução. Mas aqui vamos dar um exemplo de desenvolvimento. E é feito, claro, essa citação, esse filósofo, essa construção de tópico frasal por meio disso, é feita por meio de um estabelecimento de um paralelo também com a realidade, contrariando ou afirmando a ideia ou a citação geral daquele filósofo. Por exemplo, Sócrates tinha um pensamento que falava que o homem só faz o mal pelo desconhecimento do bem. Porém, nós podemos dizer que talvez Sócrates estivesse um pouco errado. Olha, a gente contrariando Sócrates, que ousados que somos. Mas talvez Sócrates estivesse errado. Por quê? Porque a maioria da população, por exemplo, sei lá, do Canadá, é letrada, cursa ensino superior e mesmo assim algum problema X acontece lá e também acontece no Brasil, que tem uma população desletrada, digamos assim. E isso pode dar um respaldo pra gente, né? Claro, prefiram comparações mais reais, né? Não dá para comparar também o Brasil com o Canadá. São processos históricos de evolução e graduação totalmente diferentes. Uma foi colonização de exploração, né? Outra não. Então, não tem como comparar, assim, estabelecer um paralelo muito com um vínculo muito forte. Mas fica a ideia para vocês. Além disso, tem outros filósofos que falam de coisas importantes. Eu acho que eu trouxe aqui para vocês citações bastante importantes. Além daquelas que eu já falei para vocês, do Thomas Hobbes, né? O Homem é o Lobo do Homem. E trouxe outras aqui para vocês que vocês podem utilizar em várias redações. Ó. O Honoré Balzac falava que a primeira igualdade é a justiça. O Victor Hugo falava que ninguém é igual a ninguém e todo ser humano é um estranho ímpar. E essa do Descartes eu adoro, que é uma doença incurável chamada consciência. Muitas pessoas antes utilizavam, né, a mudança de consciência. É uma frase bastante utilizável, viu? Uma frase muito boa para utilizar, principalmente porque muitos dos problemas são causados pela tal falta de consciência, né? A chamada falta de consciência, quando na verdade não é a falta de querer colocar em prática tudo que a gente sabe. É isso, essa é uma aula mais rápida, apenas de dicas mesmo e maneiras. Não queria deixar vocês apenas com a definição do que era tópico frasal e não trazer um respaldo de como fazer esse tópico frasal. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas do curso, que estejam realmente dando resultado para vocês. Por favor, falem comigo nas redes sociais. Eu quero saber como está o processo de evolução de vocês na redação, se eu tenho ajudado de alguma maneira, se todas as dicas aqui do curso têm te ajudado. E, claro, conversem comigo tanto pelas redes sociais como vocês podem mandar e-mail também. Todas as informações de onde você me encontrar estão aí no curso disponíveis. E utilizem o material de apoio e até a próxima aula.